Quero saudar a todos os meus irmãos e amigos com a paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita lições bíblicas CPAD Sala dos Adultos. Estaremos tratando hoje da lição de número 11, que será ministrada no dia 15 de dezembro de 2024. Esta lição traz por tema a promessa de provisão. O texto áureo se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25, a parte A do versículo, que nos diz: por isto vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Bem, na verdade prática, o escritor nos traz que o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Como sempre tratamos também, os objetivos da lição são 3. O primeiro objetivo é conscientizar que o Senhor provê as necessidades básicas de seus filhos. 2. Enfatizar que o Senhor é a solução para o mal da ansiedade que assola o mundo. E o terceiro objetivo, explicar a provisão divina no âmbito espiritual. Então nós temos diante de nós aqui uma promessa gloriosa. Porém, como nós vivemos num mundo extremamente consumista ou totalmente envolvido com o consumismo sem nenhum tipo de responsabilidade, nós também vivemos em tempos de pessoas ansiosas, de pessoas extremamente preocupadas. Quando voltamos ao texto áureo, nós vemos que esta versão nos diz assim: não andeis cuidadosos. Obviamente que alguém pode dizer: ora, mas eu não posso tomar cuidado, eu não preciso me preocupar, eu não preciso. Veja bem, aqui a questão não é de ser uma pessoa cautelosa, mas o cuidado para que esta nossa preocupação ela não se torne uma ansiedade, que é o excesso de preocupação. Porque quando nós assim agimos, infelizmente nós transpomos alguns limites da confiança em Deus. E nós vamos ver que quando um cristão, infelizmente, ele anda ansioso ou preocupado demais, ele também está colocando em dúvida aquilo que Deus faz e pode fazer por nossas vidas, como no caso da lição, o tema é prover as nossas necessidades. Por isso, a verdade prática, ela diz que o Senhor Jesus, ele preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Um outro problema também é quando nós exageramos na questão do cuidado que Deus. Veja, quando ele diz que ele cuida de nós, ele vai cuidar e atender às nossas necessidades segundo a sua vontade, a sua soberania e a sua presciência. Porque Deus, de antemão, ele sabe. Havia até um ditado antigamente, nossos pais diziam, que Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que falamos. Podemos trazer isto como uma realidade. Muitas vezes nós não sabemos do que precisamos e também não sabemos como pedir. Esse já é um versículo bíblico, já é um ensinamento bíblico. Não sabemos o que pedir e como pedir. É por isso que nós precisamos confiar as nossas necessidades, desde a necessidade básica, a necessidade emocional e a necessidade espiritual. Nós vamos tratar desses 3 campos da vida do crente como um ser integral, né? Ele é formado de corpo, alma e espírito. Logo, as suas necessidades são básicas, são físicas, e são básicas, são emocionais e espirituais. Bem-aventurado cristão quando ele consegue ter este entendimento e vive na dependência gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quiser ter um acesso a uma explicação um pouco maior a respeito desta vida, você pode ler também ou ouvir a
aula que nós temos na lição Betel dominical. Na sala dos adultos também, lição de número 11 está falando sobre este tema. Nós procuramos abordar um relacionado ao outro, fazendo ganchos das lições para que você tenha uma linha de pensamento razoável, compreensível, e procuramos usar uma linguagem um pouco mais acessível para os nossos queridos irmãos. E nós vamos falar sobre isso, sobre como aprender ou viver, ou obter, ou crer nas promessas da provisão de Deus provisionar, de Deus trazer a nós ou suprir as nossas necessidades. Na introdução, como sempre fazemos, nós destacamos uma parte interessante para nós e também pode ser para você. Se não a sua parte tão interessante, você pode usá-la como complemento para os seus estudos, tá bem? Então, nós tiramos aqui sobre, na introdução, que fala das promessas de provisão para o crente. Então, está escrito assim na introdução: sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso, podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. Estas três esferas que serão tratadas, obviamente, que fala da integralidade do ser humano, de nós, compostos destas três áreas. Como somos tricotomistas, nós acreditamos que o homem é dividido em três partes: espírito, alma e corpo. Já falamos bastante vezes sobre isso, sobre também os dicotomistas. Esse di quer dizer duas, dividido em duas partes. Nós sabemos que também há esta doutrina em que eles creem que o homem é dividido apenas em duas partes: corpo e alma. Eles não conseguem distinguir a questão do espírito e a questão do psique, que é um ser pensante que se colocará diante de Deus. Se você quiser ter um maior entendimento acerca desta doutrina, nós temos aí nas casas publicadoras das Assembleias de Deus, tanto o Belém quanto o Madureira, você vai encontrar muitos livros bons e salutares acerca desta doutrina, a doutrina da tricotomia, que é o homem dividido em corpo, alma e espírito. Paulo vai falar aos Tessalonicenses, ele começa de dentro para fora: espírito, alma e corpo. Então, nós precisamos entender porque é uma doutrina bíblica. Veja, não há o que discutir, não há. Quando nós começamos a nos inteirar de outros ensinamentos, alguns não conseguem separar o espinho da carne e acabam se confundindo. Infelizmente, o seu crescimento, o seu prosseguimento, ele estará comprometido. Porque, ao invés de lhe trazer luz, ao invés de lhe trazer entendimento, lhe trará, infelizmente, dúvidas. Tá bom? É por isso que, quando nós vamos falar de teologia ou indicar alguém que ele estude, nós esperamos que ele tenha pelo menos aí uns dois anos pelo menos de conversão. Para quê? Para que ele esteja inteirado acerca das doutrinas basilares da sua denominação. Porque nós sabemos que, dependendo do curso teológico, ele será também informado de outras linhas de raciocínio, de pensamento, de entendimento, e que, se não tiver uma base sólida, se ele não estiver edificado sobre um conhecimento razoável acerca das doutrinas primárias e secundárias da sua doutrina, infelizmente, ele terá problemas de compreensão e isso lhe trará muitas dúvidas na caminhada. Mas para esta classe eu tenho certeza que as pessoas que fazem parte dela já têm uma certa maturidade, um certo conhecimento, um certo compreendimento. Porém, nós estaremos tratando do homem integral, na sua totalidade: espírito, alma e corpo. E o escritor ele começa falando sobre a provisão das necessidades básicas. Quer dizer, aqui nós estamos falando de não vivermos ansiosos, o tópico de número 1, e o subtópico também de número 1. Quando o Senhor Jesus Cristo ele está ensinando os seus discípulos, ele ensinou a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades
básicas da vida. O que seria uma necessidade básica? Eu já falei em outras aulas, e é aquilo que nós necessitamos, é o básico, que sem isso nós já não temos uma provisão satisfatória. Quando falamos de básico, nós já estamos falando daquilo que está dentro dos limites necessários para que um ser humano ou uma família ela tenha uma condição de vida, vamos dizer assim, mais ou menos. E nós olhamos também que quando falamos de Deus, nós sabemos que o básico de Deus é sempre diferente daquilo que nós temos humanamente falando. Porque o básico de Deus ele é recalcado, sacudido e transbordante. Isso me ensina também que o Senhor ele estará algumas medidas acima daquilo que me é oferecido pelos, vamos dizer assim, pela vida, pelo homem, pelo meu trabalho, por aquilo que o meu salário pode comprar. Excetuando aqueles que têm um excelente salário, porém estes também devem viver na dependência do nosso Deus. Não é porque aquilo que lhe é suprido ou que o seu trabalho lhe permita ter que ele vai deixar de viver também na dependência de Deus. Aprendamos com o rei Davi quando ele diz que ele era pobre e necessitado, porém o Senhor era quem cuidava dele. Está no Salmo de número 40. Os últimos versículos ali, quando o rei Davi está externando a sua dependência e a sua confiança também nas provisões de Deus para a sua vida. Era um homem que, mesmo tendo muitas posses, era um homem que vivia debaixo da providência de Deus. Se nós formos até, se eu não me engano, no livro de 1 Crônicas, ele vai dizer que tudo que ele tinha, ele só poderia doar porque primeiro o Senhor fez para ele. Ele só tinha condições, era um entendimento de um rei que ele só poderia fazer determinada coisa porque Deus já havia feito primeiro para ele. E ele poderia agora ofertar para a construção do templo. Nós precisamos entender também desta maneira. Veja que nós temos diante do Senhor uma classe de discípulos das mais diversas áreas da sociedade. Alguns eram publicanos, alguns foram cobradores de impostos, outros já eram pescadores, cada um vivia numa determinada área da sociedade. E o Senhor agora traz a eles que não vivessem de maneira ansiosa, de maneira preocupada em demasia, mas que eles crescem que o Senhor estava disposto. E isso ele exemplificou para os seus discípulos da forma mais simples que ele poderia exemplificar. Ele trouxe a imagem das flores, ele trouxe a imagem de pássaros e disse que o Senhor cuidava deles, até o ponto de dizer que nenhum rei em toda a sua glória, como sendo Salomão, ele não conseguiu se vestir como um dos lírios ou das flores do campo. Quer dizer que aquela beleza, ainda que ele estivesse plantado no externo, no terreno, ou nascesse entre pedras e outros tipos de coisa, nem mesmo um rei em toda a sua glória poderia ter sido vestido como Deus vestiu aquela planta. E também dos pássaros que não passavam fome. Se nós formos do Antigo Testamento, nós vamos ver também o próprio salmista dizendo que na casa do Senhor até os pardais, até os pássaros encontraram abrigo. Quer dizer que trouxe a eles que não somente as necessidades emocionais e espirituais, mas também e principalmente a básica. Deus sabe que nós não podemos nos manter sem o mínimo. E Ele sabe também que nós não podemos suprir todas as necessidades, nem nossas e nem dos nossos familiares. E é por isso que nós precisamos entender que o Senhor, Ele cuida de nós. Quando nós temos este entendimento, nós não andamos ansiosos. Então prestemos bem atenção. No versículo que nós temos em apreço no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 25 a parte A, ele diz o quê? Para não andar cuidadoso. Veja, é óbvio que se nós formos pegar ao pé da letra, nós temos que tomar cuidado como nos comportamos, como andamos, como será o nosso procedimento. Mas aqui a ideia é de preocupação ou de ansiedade, como nós veremos no decorrer da lição. Então nós temos aí a provisão das necessidades básicas,
E o primeiro subtópico nos indicando ou nos ensinando para não ficarmos ansiosos. Por quê? No ponto de número 2, nós temos aqui a provisão do alimento diário. Isso também nos foi ensinado, como nós temos falado em todas as vezes, nos foi trazido na oração dominical ou na oração do Pai Nosso, como nós conhecemos. Uma parte desta oração é dita: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quer dizer que, veja que há uma provisão diária. O Senhor não nos dará nada daquilo que nós venhamos a desprezar se Ele vier em demasia. Porém, quando nós confiamos em Deus, nós temos a certeza que o Senhor nos dará aquilo que nos é necessário para o dia, para a quinzena, para o mês, para o que nós precisássemos. Alguns ficaram sustentos por 40 dias por uma alimentação. Veja que quando o Senhor vai tratar com Elias, o ser celestial diz para ele: coma e beba, porque longa será a tua caminhada. Isso nos indica que aquele alimento que Elias fez hoje, aquele dia, ele precisaria do sustento daquele alimento por 40 dias, até que ele encontrasse aquela viúva que fizesse um bolo para ele e que seria para seus filhos, nisto ao seu filho. E depois disso eles morreriam. Mas ele ensinou aquela mulher a viver na dependência de Deus. Faz primeiro para mim. Aquela mulher aprendeu e ela fez, e não me faltou a farinha da panela e nem o azeite da botija. Por quê? Devemos aprender a confiar em Deus e não sermos dominados pela ansiedade. Está na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5, versículo de número 7. Isto é muito pregado, este versículo, nos nossos púlpitos. Nós estamos ouvindo constantemente que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Muitas vezes aquilo que nos sobra, aqui não no caso de sobrar em abundância, mas aquilo, a única porção que nós temos, muitas vezes nós temos que usá-la como que pela fé. Foi o caso desta mulher. O que ela tinha, ela ofertou ao profeta, acreditando, segundo ele ensinou, que o Senhor proveria a sua necessidade, proveria aquilo que ela necessitaria no decorrer da sua vida. Por isso que nós falamos que quando o Senhor, o básico do Senhor, ele sempre será acima das nossas medidas. Vou repetir: recalcado, sacudido e transbordante. A própria palavra de Deus nos diz que nos deitarão em nosso regaço. Então nós precisamos aprender a viver segundo a provisão do alimento, ou de alimentação, ou da alimentação. Muitos de nós já tivemos o privilégio, a hora, talvez nós não víamos como uma lição, como uma escola, como um aprendizado, mas muitos de nós passamos por este momento de termos o que jantar e não termos o que colocar sobre a mesa no outro dia de manhã, ou para o almoço da nossa família, ou para o jantar, e tentamos confiados que o Senhor proveria no outro dia as nossas necessidades. Ora, e qual não foi a nossa surpresa? O Senhor Deus estava presente. Eu sempre tenho o costume, às vezes, como num tom de brincadeira, dizer que no outro dia nós amanhecemos tropeçando na provisão de Deus, nas bênçãos de Deus. Enquanto nós passamos a noite dormindo, deitando e logo pegando no sono, o Senhor está trabalhando para prover as nossas necessidades. E como não foi a nossa surpresa quando logo pela manhã a campainha tocando ou alguém nos chamando ao portão para suprir a nossa necessidade? Se não para muitos dias, pelo menos para aquele dia, porque o Senhor tem os seus propósitos. Então, nós precisamos entender na provisão das necessidades básicas que o Senhor provém, ele vai prover também o alimento. E a lição é esta aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que nós não podemos, ou que nós devemos aprender a confiar em Deus e não sermos dominados pela ansiedade. Qual é hoje em dia, infelizmente, o ser humano que não está sendo assolado pela ansiedade? Quando nós olhamos os homens fora da presença de Deus, e infelizmente muitos também na presença de Deus, que já
esqueceram desta lição e vivem uma vida preocupada. Não que nós vamos deitar numa rede e esperar tudo cair do céu, nós veremos isso na lição, mas nós aprendemos a confiar fazendo a nossa parte, né, como é a provisão da vestimenta também no tópico de número 3. Deus sabe que necessitamos deles e por isso devemos fazer a nossa parte. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 10 e 11. Veja, porém nós não podemos permitir que essas inquietações dominem o nosso coração, mas também não nos é tirado o dever de fazermos a nossa parte. E como é que nós fazemos esta parte dentro da tua área? Você vai desempenhar o seu trabalho. E, obviamente, este trabalho lhe trará um soldo, lhe trará um pagamento. Porém, quando a pessoa também vive ansiosa, o que acontece com o fruto do seu trabalho? Ora, a Bíblia é clara em nos dizer que nós não podemos gastar o nosso dinheiro com aquilo que não é pão. Veja, com aquilo que não é o básico, com aquilo que não é efêmero, com aquilo que não é vaidade, com aquilo que não é passageiro. Mas quando nós trabalhamos, devemos também, dentro desta confiança, desta dependência de Deus, aprendermos a administrar sabiamente estas provisões. Por quê? Porque a ansiedade, ela produz gastos desnecessários. Como eu já disse no início, nós não sabemos o que pedir e muitas vezes também não sabemos como gastar o que nós temos. E muitos, infelizmente, ele não está no primeiro terço, não se passou um terço do mês e ele, infelizmente, já lançou fora praticamente todo o sustento ou o fruto do seu trabalho que seria para o mês. Nós aprendemos isto também. Ora, vou repetir a lição da viúva e de Eliseu. Quando ela enche aqueles vasos de azeite, ela simplesmente fecha a sua porta e vai ter com o profeta. Ela vai conversar com o homem de Deus sobre como seria a melhor maneira dela gastar aquilo. Ela disse, olha, o azeite cessou. Ele disse, então vai, vende o azeite, paga as suas dívidas e vive do resto. Alguns chegam a pensar que, mas se eu pagar todas as minhas dívidas, não vai me sobrar nada para o final do mês ou para gastar. Ora, é aí que nós precisamos aprender a gastar. Muitas vezes a pessoa ansiosa, o que ela faz? Ela vai se comprometendo com dívidas. Ainda um dos erros que nós vemos é aqui, olha, é 30, é 20, é 50 reais, parece pouco, mas se você entender que de grão em grão a galinha enche o papo, ora, é de pequenos comprometimentos que o nosso salário vai embora. E quando nós não aprendemos a controlar a nossa ansiedade, é 10 aqui, 20 ali, 30, 50, 80, quando você vai ver a lista é quase que... o problema é quase que insolucionável, se existe essa palavra. Nós precisamos prestar atenção, por quê? Porque existem pessoas que são gastadores compulsivos, e isto é uma forma de ansiedade. Nós sabemos que o problema da ansiedade, ela não se demonstra só numa determinada área, mas existem muitas formas de um profissional de saúde detectar um problema de ansiedade, um problema de saúde, e às vezes até crônico. Ora, e um desses problemas é quando a pessoa não consegue se controlar quanto aos seus gastos. Porém, o Senhor, Ele sabe das nossas necessidades. Nós sabemos que o Senhor provê as nossas necessidades. Porém, veja como diz o escritor, devemos fazer a nossa parte. A nossa parte é acreditar e também saber trabalhar com aquilo que Deus provê. Ora, e muitas vezes nós vamos passar uma boa parte da nossa vida vivendo de um saldo, de um soldo, de um pagamento não tão grande quanto os demais. E nós precisamos louvar a Deus também desta maneira e aprendermos a administrar a nossa vida com aquilo que o Senhor nos proveu, com aquilo que o Senhor nos proveu. Porque senão nós vamos passar a acreditar que o Senhor Deus tem sido injusto.
E nós nos tornaremos injustos acusando o Senhor Deus de uma coisa que Ele não está fazendo, Então, seja pouco ou seja muito, nós precisamos aprender a administrar. Porque se tem uma coisa, como diz o ditado lá fora, uma das coisas que não aceita desaforo é o dinheiro. Né? E havia uma música, muito antigamente, que fazia parte de uma novela, eu não assistia, mas obviamente eu ouço, né? Posso não ver, mas escuto. E diz ali naquela parte da música que dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão é vendaval. E nós sabemos que vendaval é uma coisa que afasta muita coisa. E quando nós vivemos de vento, de vaidade, quando a vaidade nos assola, nós também colocamos termo a algo que Deus proveu. Aquilo que seria para um mês, para pagar as dívidas e viver do que sobrar. E nós já dissemos que o básico de Deus é recalcado, sacudido e transbordante, porém não tem o que aguenta na mão de um esbanjador. Não tem quantidade suficiente na vida de um esbanjador. E é óbvio que ele vai viver sempre, vamos dizer assim, pendurado, porque a sua vida não é bem administrada, mas quando nós concorremos a Deus e a sua palavra, o Senhor nos ensinará como convém viver e gastar também o nosso dinheiro. A pessoa pode dizer, mas o dinheiro é meu. Tudo bem, as dívidas também são suas, as dívidas não estão no nome do Senhor Jesus, está no teu, é você, do teu nome, é você quem vai ter que arcar com as consequências. Ora, viver uma vida desquitada de Deus, viver uma vida ainda que financeira, desquitada de Deus, divorciada de Deus, nós teremos que arcar com as consequências, porque viveremos ao nosso belo prazer. Tá bom? Então nós falamos sobre a provisão das necessidades básicas, para não ficarmos ansiosos, porque o Senhor provê o nosso alimento diário e também provê a nossa vestimenta. Porém, lembrando, nós temos uma responsabilidade que é saber cuidar da provisão de Deus. O Senhor vai prover, cabe a nós agora como vamos fazer com esta, ou o que vamos fazer com esta provisão. Tá bom? Então precisamos tomar cuidado. Ponto de número 2, a provisão das necessidades emocionais. Disse nos dias de hoje, fala-se que é a doença do século, são as doenças psicossomáticas. Quer dizer, são doenças que provêm do psique, da mente, do cérebro do ser humano. São enfermidades que estão alojadas numa parte vital do corpo do ser humano. Então nós vamos falar agora, nós falamos das necessidades básicas, que é aquela do corpo. Agora nós veremos as necessidades emocionais. Por quê? Veja, no ponto de número 1, o escritor nos diz que nós somos seres integrais. Quer dizer, a completude do ser humano é espírito, alma e corpo. Então nós tratamos da primeira fase, da primeira parte, que é o corpo. Agora vamos para as emocionais. Alma, psique. Se você for pegar a palavra para mente, para alma, lá no grego você vai ter a palavra psique, né, que fala da mente. Quando você fala da mente, quando você lembra a psicologia, psiquiatra, são todos relacionados a quê? A doenças, vamos dizer assim, a problemas, que estão alojados na mente. Eu não vou chamar de doença mental, porque seria o termo incorreto, né? Mas são problemas provenientes do quê? Quando o nosso cérebro está acarretado com determinadas coisas, se acumula demais, nós sabemos que ele é uma parte do órgão que ele vai simplesmente ou entra em colapso ou ele desliga. Então nós precisamos tomar cuidado. E aí o interessante é nós nos lembrarmos também que o Senhor, ele vai prover as nossas necessidades emocionais. Quando ele fala das emoções, que eu vou lembrar novamente da lição bíblica, da lição Betel dominical. Tá bem? Se você quiser dar uma olhadinha, você vai ver ali. E no final nós vamos fazer este fechamento, trazendo algo desta lição da revista Betel dominical.
tá bem? Por que nós precisamos nos preocupar? A pessoa ansiosa, ela vai sobrecarregar não somente o corpo, obviamente ele vai sobrecarregar a mente. Porém, veja, o que se passa na alma do ser humano, o que vai acontecer? Ela vai refletir no corpo, ela vai trazer... Ora, eu citei em algumas aulas e gosto muito de citar quando há uma máxima que diz mente sã, corpo são. Quer dizer, se a mente estiver tranquila, sadia, todo o teu corpo estará sadio. Tá bem? Nós não estamos falando aqui de filosofias de pensamentos, não é nada disso. Nós estamos falando do cuidado que nós precisamos ter. Por quê? Porque o que se passa na alma reflete no corpo. Ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. Obviamente que nós teremos emoções e pensamentos sadios ou sentimentos sadios a partir do momento em que a nossa mente estiver sadia. Quando nós temos um determinado problema, e este problema ele invariavelmente vai refletir no corpo, nós teremos também problemas com o corpo. E nós vemos que muitas pessoas... elas precisam até, infelizmente, de tratamentos sérios. Por quê? Porque aquilo passa a trazer problemas, a acarretar problemas também no corpo. Por quê? A forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. Então, veja bem, a partir do momento em que eu tenho este controle, os meus pensamentos e as minhas emoções, os meus sentimentos, eles são sadios, obviamente, o meu modo de tratar as pessoas, de me comunicar, de conviver, será algo tranquilo. Por quê? Porque eu estou bem comigo mesmo. Veja, existem pessoas que ele simplesmente descarrega em cima de outros, seja da família, da esposa, dos filhos, do marido, dos pais, dos amigos. Ele não consegue se controlar e ele acaba, vamos dizer assim, explodindo. Quantas pessoas, infelizmente, né? E depois ele tem que vir com aquele pedido, alguns têm a consciência e voltam com um pedido de desculpa. Alguns acham que as pessoas precisam suportar os seus rompantes de emoções ou de sentimentos. Ora, ninguém é obrigado a suportar os nossos rompantes, né? Seria interessante que nós aprendêssemos a controlar. E o escritor nos diz que a forma como lidamos com nós mesmos transborda para fora. Veja, a partir do momento em que eu não consigo me controlar, a partir do momento em que eu não consigo me conter, infelizmente outros sofrerão este problema. E quando eu vivo num ambiente, num momento de ansiedade, obviamente a minha mente estará sobrecarregada. E não tem quem suporta, não existe mente ou pensamento ou ao ser humano que suporte uma mente carregada. Você pode até suportar pesos físicos, você pode suportar por um longo tempo um trabalho braçal físico pesado, mas você não consegue uma vida de ansiedade suportar por muito tempo. De vez em quando, esta vida, este modo de vida, este momento de vida vai extrapolar e nós precisamos tomar cuidado. Como? Quando nós olhamos, veja, e este problema da ansiedade é tão realidade que o escritor ele traz que as siglas OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, ela traz ela vai trazer o triste número de mais de 300 ou de cerca de 300 milhões de pessoas que são acometidos por este problema. Qual o problema? Ansiedades e outros problemas mentais. E alguns problemas mentais, eles são, infelizmente, responsáveis por causa de uma vida ansiosa. Veja, 300 milhões de pessoas num número de 8 bilhões de seres humanos é um número muito grande, é um número gigantesco. Se nós separarmos do bilhão do número de habitantes hoje na face da Terra, 300 milhões, imagine isso, é um número muito grande.
E outra estatística desta organização nos traz um recorde, outro recorde. Infelizmente, o Brasil ele lidera o ranking destas pessoas com o quê? Com, segundo dados desta organização, com um número gigantesco de 18,6 milhões de brasileiros que sofrem com este problema, com este transtorno, ou com algum tipo de transtorno mental, seja por ansiedade ou não. Mas a ansiedade e os transtornos mentais, eles atingem aí cerca de 300 milhões de pessoas, 300 milhões de pessoas, não quero dar errado como algumas pessoas fazem. 300, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno de ansiedade afeta aí, e alguns, e também não somente ansiedade, mas outros transtornos mentais, aí, cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. E, novamente, o Brasil, ele, infelizmente, é líder deste ranking, com cerca de 18,6 milhões de brasileiros que sofrem com este problema. Por quê? Tudo porque nós não conseguimos viver, e nós vamos concluir, e lembrarmos também no subtópico de número 3, a solução para este problema. Obviamente, nós vamos falar que é o Senhor Jesus Cristo. Não há outro tipo de tratamento, ou um tratamento, há outros tipos de tratamento, me perdoa, é lógico que existe. Porém, o mais eficaz, o que tem se mostrado eficaz aí por mais de 2000 anos, por todos aqueles que se permitiram serem tratados ou viverem debaixo da graça e da suficiência de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos lembrar que também a nós cristãos, não somente passarmos pelo tratamento com Cristo, mas aprendemos, agora eu vou fazer menção à lição da Betel Dominical, que é uma vida de contentamento. Veja, este contentamento ele não pode estar ligado àquilo que eu quero, mas é aquilo que eu preciso. E o Senhor ele vai suprir as minhas necessidades. Mas quando eu vivo uma vida de contentamento, quer dizer, eu simplesmente agradeço a Deus e vivo bem com aquilo que Ele tem suprido, e eu tenho certeza que dará para todos os momentos. Veja, Eliseu disse à viúva, pague as suas dívidas. Eliseu tinha certeza que além dela conseguir pagar as dívidas, ela também conseguiria se manter com o saldo restante, com aquilo que iria sobrar do dinheiro que ela conseguiu com a venda do azeite. Então vejam bem, aqui também nos traz a ideia de que quando nós temos a solução para a ansiedade, que é o Senhor Jesus Cristo, nós temos também que aprender a viver num modo de vida contente, satisfeito. Nós temos que aprender a vivermos nos deleitando no Senhor. Como diz o Salmo de número 37, ele diz, deleita-te também no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Então vejamos bem, quando nós estamos contentes com aquilo que Deus, com o que temos, nós estamos dizendo também para o Senhor, nosso Deus, dizendo a Ele, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque tudo que o Senhor tem feito tem sido suficiente para a minha vida. O pão de cada dia que o Senhor tem provido, tem me dado, tem sido suficiente, não somente a mim, mas a minha família. E mais alguém que dependa, alguns que dependam também disso. Porque nós sabemos que quando o Senhor nos abençoa, Ele não abençoa somente, vamos dizer assim, para suprir as necessidades da nossa casa. Mas também quando o Senhor nos abençoa, Ele traz à nossa memória que nós precisamos compartilhar, nós precisamos dividir, nós precisamos ajudar e nos condoermos também com a necessidade daqueles. Ora, o Senhor, sabendo disso, Ele proverá a nossa vida de um sustento razoável, que dê ainda também para que nós mas você pode dizer, mas irmão Maurício, um salário mínimo. Ora, eu conheci, convivi com um irmão que ele administrava tão bem um salário de faxineiro que pessoas da autoestima da classe
que é da empresa que ele trabalhava, que eu não vou citar também, que não foi me dado direito. Veja que o tesoureiro dele era um pastor que trabalhava junto com ele, o pastor presidente. E ele simplesmente ia dizendo: o que é isso aqui, pastor? Eu não vou citar o nome dele. O que é isso aqui? É a cesta básica, tira o dízimo. Tira. Quer dizer, aquela pessoa que tem uma consciência, ora, e ele tinha filhas, e ele deu casas para as suas filhas. Aí você me diz assim: como pode um faxineiro fazer isso? Não, veja, eu estou usando como exemplo. Eu também fui faxineiro, limpei muito banheiro em empresas. E eu faço até hoje. Se eu sujar o piso, se acabou de limpar, eu vou lá e faço. Não é um pedido de desculpa, só estou dizendo que eu conheço. A minha esposa trabalha, a minha filha da mãe trabalhou assim também. E nós temos a consciência da dignidade de todo tipo de trabalho, de todo trabalho honesto, tá bom? Então vejamos bem, às vezes as pessoas se perguntam: mas como é que o irmão conseguia fazer isso? Veja, ele simplesmente era grato por tudo que Deus, e também sabia que outras áreas necessitariam dele. E ele tinha posses, ele sabia administrar o seu, porque vivia uma vida humilde, não uma vida... Não estamos fazendo aqui a apologia à pobreza, não é nada disso. Mas veja, era uma pessoa que muitos irmãos que têm posses não conseguem mantê-las, porque não sabem administrá-las. Eu só estou respondendo a uma pergunta que, obviamente, virá ao pensamento de muitas pessoas. Tente viver com um salário mínimo. Eu sei que eu ganho um pouquinho a mais, também não ganho muito mais do que isso. Mas eu sei a dificuldade de se manter, principalmente em determinados períodos da nossa vida terrena. Porém, quando nós aprendemos a estar diante de Deus, numa vida contente, nós sabemos louvar a Deus, cultuar a Deus, adorar a Deus, bendizê-lo, porque estamos felizes com aquilo que nós temos, somos gratos por aquilo que temos, nós conseguimos chegar a um período da nossa vida em que administrar o muito e o pouco também é a mesma coisa. Às vezes é até mais fácil administrar o pouco do que administrar o muito, porque nós sabemos que aqueles, não é uma crítica, aqueles que têm muito, obviamente, eles terão que responder a determinados apelos da sociedade em que eles vão se inserir, que eles vão se colocar, eles terão que manter um padrão segundo vamos dizer assim, a área da sociedade em que eles se inserirem, que eles se colocarem, que eles quiserem viver. Ele não pode estar ali de qualquer maneira. E tudo isso nós sabemos que vai exigir um pouco mais de cuidados. E quando não há o cuidado, nós acabamos passando os pés pelas mãos e depois vamos ter que orar pedindo por um milagre ou para que Deus aumente, né, aquilo que nós, infelizmente, não, ou traga de volta aquilo que nós não soubemos administrar. Tá bem? Se bem que o caso da viúva é um caso totalmente diferente. O marido dela não era um esbanjador. Ele simplesmente cuidou da obra de Deus. E Deus se lembrou do seu trabalho e supriu a sua necessidade. Tá bom? Então, uma coisa é você estar à disposição de Deus, e também isso não quer dizer que nós podemos agir de qualquer maneira, trejolcadamente, e depois colocarmos a culpa em Deus. Não é nada disso também. Bom, então vamos mais adiante. Então a solução para a ansiedade é sempre estar em Cristo Jesus. Por quê? Ele proverá os meios, ele nos dará a direção, ele nos conduzirá, ele estará diante de nós e nós estaremos também aprendendo a viver uma vida de contentamento, a estar satisfeito com aquilo que Deus tem feito. E muitas vezes, quer dizer, vamos dizer assim que 99% das vezes o Senhor nos dará o que nós precisamos, não o que nós pedimos. Como eu disse, nós muitas vezes não sabemos como pedir e o que pedir, e saímos pedindo. Obviamente que o Senhor vai, né? Não estou também a questão do pensamento positivo, disto, daquilo, nada disso. Estou falando que o Senhor conhece a minha e a sua necessidade. Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos, e muitas vezes o que nós queremos é só para satisfazer, às vezes, um ego, é só para satisfazer o meio em que nós vivemos, para apresentar, para demonstrar: olha, eu também tenho. E não é este tipo de vida que o Senhor quer que nós tenhamos, que nós vivamos.
tá bom? Então, viver uma vida de contentamento é a solução para a ansiedade. Por quê? Porque a solução da ansiedade está em Cristo Jesus. Mas não temos como viver uma vida em Cristo Jesus se não tivermos esta vida de contentamento, de satisfação, de deleite na presença de Deus e com o Senhor nosso Deus. Maravilha? Vamos para o terceiro e último tópico, a provisão das necessidades espirituais. Então, nós falamos das necessidades básicas, corpo, das necessidades emocionais, alma, mente. E agora vamos falar das necessidades espirituais. E aqui falamos da integralidade do ser humano. E das necessidades espirituais, né? Além de ser corpo e alma, o ser humano também é espírito. Veja que espírito aqui está com letra minúscula. Também nós temos que aprender a diferenciar também e a entendermos conforme a escrita, conforme o relato, conforme o acontecimento. Tá bem? E aqui a primeira necessidade, nós sabemos muito bem disso, que qual é a principal necessidade espiritual do ser humano? Ora, é que a sua alma que está caminhando para o inferno seja resgatada através do perdão dos nossos pecados, através do sangue derramado de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O escritor nos traz desta maneira: a maior delas, quer dizer, das necessidades espirituais, é a salvação. Essa necessidade foi causada pelo pecado devido à queda dos nossos primeiros pais. Ora, e some-se a esta lista, né, a este item do pecado dos nossos primeiros pais, os nossos próprios pecados. Pecamos constantemente, diuturnamente, podemos dizer. Ora, ligue-se a esta, coloque-se nesta lista também os nossos próprios pecados. E nós precisamos, a necessidade a necessidade, a prioridade dentro da provisão é que as nossas almas sejam salvas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se nós não temos salvação, obviamente nós não temos paz. Se não temos paz, liga-se a esta ausência de paz a ansiedade. Viveremos preocupados. Porque quem não tem paz não tem sossego, não tem calma, não tem contentamento, não consegue esperar, não consegue depender, porque lhe foi roubada a paz. E esta paz só será restaurada a partir do momento em que Cristo entra na nossa vida. Está aqui o Romanos capítulo 5, eu quero voltar ao versículo de número 1. Esta paz ela será restaurada com Deus mediante que? A entrada de Cristo Jesus na nossa vida. Nós temos que ter a maior das necessidades espirituais. Por isso eu quero te dizer, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo e você reclama desta falta de paz, ora, eu como cristão vou alegar, com certeza é a falta de Cristo na sua vida, só isso. Tá bem? Mas não aquela aceitação de Cristo por causa de necessidades, mas para esta aceitação ela tem que vir da conclusão de que sem Ele nós não temos vida, nós não temos paz e nós não temos salvação. Estamos fora da comunhão com Deus. Por quê? Deus não se afastou de nós, mas os nossos pecados nos tiram da presença de Deus. Nos tiram da presença de Deus. Veja que o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, eles tinham uma comunhão com Deus e Deus com eles na viração do dia. E mesmo eles cometendo um pecado, não é Deus quem se esconde deles. São eles que se escondem de Deus, a ponto de Deus perguntar a Adão onde ele está. E ele agora vai confessar: eu pequei, por isso me escondi, eu vi que está. Mas quem te mostrou que você está nu? Veja, a ideia de pecado ela tem que ver também a questão da vergonha. Tá bem? E a vergonha de Adão e de Eva foi suprida, ele tentou suprir com folhas de plantas. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, e sabendo que aquilo não seria suficiente, fez o quê? Proveu-lhes vestimentas de pele de carneiros, vamos dizer assim, né?
peles, lãs, para que eles pudessem cobrir a sua vergonha. Então veja que a nudez, a vestimenta está ligada à vergonha de Adão e de Eva. Infelizmente, é esta a conclusão. Tá bom? A nudez dos dois fez com que eles se escondessem. E o Senhor proveu um modo de cobrir. Veja que a palavra cobrir está ligada à expiação. Cobrir, expiar com X tem a ver com o quê? Com cobrir alguma coisa que traz vergonha ou que possa trazer uma certa, vamos dizer assim, um certo desacordo com a presença de Deus. Então nós vemos que expiar tem a ver com cobrir. E cobrir, quando eu vejo Deus provendo vestimentas para Adão e Eva, cobrindo a sua nudez, eu tenho que me lembrar do sangue expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a ideia do Antigo Testamento traz também a figura do sangue sendo espargido para expiação, para a proteção da passagem no pessado, o anjo da morte, e assim, consequentemente, nós vamos ver isto, esta lição, em muitos padrões, vamos dizer, em muitos ensinos bíblicos, vai nos trazer a ideia do sangue espargido como a purificação dos pecados, como a expiação, como cobertura. Tá bem? Quando nós olhamos para isso, nós temos que nos lembrar também que obtendo esta necessidade espiritual, o ponto de número 2 nos diz também que nós precisamos da presença e direção de Deus. Tá? Então vamos ligar os pontos. Com a salvação em Cristo Jesus, nós trazemos Ele à nossa vida e Ele nos recebe na sua presença e agora nós passamos a dizer o quê? Seja feita a sua vontade. Quer dizer que o Senhor é quem dará a direção, o rumo para as nossas vidas, em todos os sentidos. Tá bem? Existem pessoas que entregam aí, vamos dizer que vamos colocar uma casa de 3 cômodos, espírito, alma e corpo, 3 cômodos. Então ele permite até que Deus cuide de um cômodo, mas não, ele vai entregar 1/3 da sua casa, um cômodo de 3, tá bem? E os outros 2 ele quer administrar. E geralmente nós entregamos ou não entregamos a Deus aquilo que nos é satisfatório. E nós não queremos a interferência de Deus ali. Mas outra necessidade espiritual é da presença e direção de Deus. Além desta preciosa presença, precisamos também da direção divina em nossa jornada. Ora, nós vemos Deus conduzindo os israelitas no deserto. De dia, eles tinham uma coluna de fumaça que os protegia, de fumo, uma nuvem que os protegiam do calor, né, da incidência da luz solar sobre eles. E à noite, eles eram conduzidos por uma coluna de fogo, que era o que dirigia, clareava, mostrava o caminho, possíveis problemas do caminho. Ora, aqueles que estavam à frente, vamos chamar os batedores, sabiam para onde ir. Por quê? Porque o Senhor é quem ia diante deles à noite naquela coluna de fogo. E de dia a nuvem. Veja que quando um destes 2 elementos, de dia ou à noite, parava, era momento também do acampamento, de se montar acampamento, por alguns dias, por dia, ou por um breve momento. Eles tinham que parar, porque se eles saíssem debaixo da nuvem, eles seriam castigados, fustigados pelo o calor do dia no deserto. E à noite eles ficariam no escuro e também servia, porque é notório, é conhecido de todos que à noite os desertos baixam aí a temperaturas insuportáveis de frio. Alguns vão abaixo de zero. Então prestem bem atenção, não era só a questão de enxergar, mas de estar protegido do frio. E quando nós saímos da direção de Deus, saímos da presença de Deus, nós sofreremos as intempéries da vida. Por quê? Porque nós não teremos nem a proteção do dia e nem a proteção à noite. Seremos uma presa fácil em qualquer armadilha ou perigo que nós não vemos, porque o Senhor não está, ou nós nos distanciamos de Deus. Ele estará no lugar onde nós o deixamos. É só voltarmos,
pedirmos perdão, acertarmos o nosso caminho, o Senhor continuará nos conduzindo. Porque se nós estivermos voltando, é porque estamos no caminho errado. Ora, Ele está lá te esperando no caminho certo, para te indicar qual a melhor forma de conduzir a minha e a sua vida. Então, precisamos da presença de Deus. A necessidade espiritual aqui, então, é a presença e direção, porque já obtemos a salvação em Cristo Jesus. E agora a sua presença, ela vai nos conduzir nos caminhos da vida. Lembremos-nos do deserto. O Senhor era a coluna no dia, a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Bem? Então nós vemos aí que não era só uma questão disto daqui, eram várias questões. A pessoa saiu da presença de Deus, ela está totalmente exposta, é a mesma coisa. Se você se apartar da segurança que lhe é oferecida, humanamente falando, você estará à mercê das pessoas que estão à margem da sociedade. Tá bem? Nós corremos riscos, e se nós também vivemos uma vida marginalizada, sofreremos as penas que nos serão impostas pelos departamentos de segurança, ou pela segurança que é fornecida pelo nosso Estado brasileiro. Tá bem? Esta é a ideia. A partir do momento em que nós estamos fora da presença de Deus, ou porque precisamos da presença de Deus na nossa vida, são estas razões. Tá bem? Nós vamos sofrer as consequências naturais e também as consequências espirituais desta negligência com a nossa vida. Tá bem? Terceiro e último ponto desta lição é: necessitamos do Espírito Santo. Ora, a direção do Espírito Santo é indispensável. Mais fundamental ainda é a presença do próprio Espírito em nós. Consequentemente, sem um, não haverá o outro. Se nós não tivermos a presença do Espírito Santo de Deus, nós não teremos a direção correta, porque é Ele quem nos fornece. Ele diz que mais fundamental ainda é a presença do próprio Espírito de Deus. Então nós precisamos da presença do Espírito Santo do Senhor. Por quê? Jesus Cristo disse: eu e o Pai faremos habitação nele em Espírito. Então, a partir do momento em que nós nos tornamos morada do Espírito Santo, o Senhor Deus habita em nós, a Trindade estará habitando em nós, na pessoa bendita do Espírito Santo, Deus, ou do Deus Espírito Santo, de Deus Espírito Santo. Tá bem? Que é, nós sabemos, dentro da Trindade, ou três novamente, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá bom? Este também, para nós que temos esta visão, este entendimento, é ponto, não há o que se discutir, não tem como discutir. É por isso que nós não perdemos nem tempo. Alguns se dão ao trabalho até de entrarem nesses embates, às vezes eu vejo até injustos. É injusto. Mas como você se comprometeu, você vai ter que saber sair, entrar e sair. Peça sabedoria, como pediu Salomão, que pouco espaço, tanto de tempo quanto físico, ele sabia entrar e sair, e se saía bem. Tá? Alguns, infelizmente, depois passam aí a semana sendo motivo de chacotas para alguns, né, que vão achar em determinados pontos da sua fala ou da precipitação da sua fala para te condenar e fazer disto uma brincadeira, uma zombaria. Tá bem? Necessitados do Espírito Santo, além da presença indispensável, fundamental, né? Além da direção, que é indispensável, é fundamental ainda mais a sua presença. Ora, por que nós precisamos também? Segundo está escrito em João 16, versículo 8, o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode nos capacitar. Veja, a partir do momento em que nós temos esta ideia que o homem só reconhecerá as suas falhas mediante, não o apontamento, mas ao ensino, o convencimento do Espírito Santo, é que ele vai saber que ele peca, que ele sofrerá justiça, no caso aqui 16:8, o contexto não é de uma pessoa, mas do inimigo das nossas almas, e do juízo, tá bem? Porque ele explica,
do pecado, porque não aceitaram o Senhor, da justiça, porque já o seu tempo está próximo, ou do juízo, porque já o seu tempo está próximo. Veja, nós também precisamos, quando o homem é convencido pelo Espírito Santo, ele sabe também que se encaixa nessas três consequências que advirão sobre ele, por não fazer parte do povo de Deus, tá bem? O homem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá bom? Vamos mais adiante, né, na conclusão da lição. Então, nós vemos aqui as três áreas da provisão das necessidades espirituais: necessidade de salvação, da presença e direção de Deus e necessitados do Espírito Santo. Ora, a presença de Deus estará em nós a partir do momento em que o Espírito Santo ele fizer morada em cada um de nós. Eu e o Pai habitaremos nele em espírito. Tá bom? E somente o Espírito Santo pode nos convencer, tá? Não somente destas três áreas, mas muitas vezes até em coisas que aparentemente para nós são boas. Vamos lembrar de outro caso de Davi. Davi, ele vê a sua condição de habitação e vê onde está a arca. E ele chega à conclusão de que o Senhor, muito mais do que ele, deveria morar em um palácio. E ele põe em seu coração construir uma casa para Deus. Se bem que Deus não pode ser contido em uma casa. A ideia de sua presença está ali, ou a sua presença, a ideia da presença de Deus no Antigo Testamento, era a arca do conselho. Então veja, ele coloca uma coisa boa em seu coração, mas o Senhor diz a ele que não, que seria o seu filho. Por quê? Porque as mãos dele estavam manchadas de sangue, era um homem de guerra. E o Senhor não permitiu construir. Veja, aparentemente uma coisa boa. Tiago me diz que se eu sei fazer o bem, se eu não faço, 4,17 da sua carta, ele diz que eu também cometo pecado. Então veja que o pecado, muitas vezes, ou o erro, a falha, ela está em uma coisa aparentemente boa para mim. Ou às vezes uma coisa boa que eu deixo de fazer. E eu não posso ser tido como um mero omisso, mas Tiago diz que é pecado. E o pecado da omissão também é gigantesco. Vamos dizer assim, não há uma medida para pecados, né? Mas o omisso ele é um covarde, vamos dizer assim. Além de a sua omissão demonstra a sua covardia, a sua parcialidade. É aquele que fica em cima do muro. Ele não quer mexer nem com gregos e nem com troianos, vamos dizer assim. Ele não quer se meter na briga de ninguém, né? E existem brigas que é bom a gente ficar forte. Vamos dizer assim, discussões, problemas que é bom, né? Principalmente aquele que ninguém deve meter a colher. A não ser que lhe seja pedido como é que nós falamos? Um conselho, uma indicação. Fora isso, né? A gente pode evitar algumas coisas, mas não podemos evitar todas. Nem podemos, tá bom? Na conclusão, desta maneira, somos convidados a colocar cada área do nosso ser em plena dependência de Deus, descansar em Deus e na presença e direção do Espírito Santo, experimentar um período de plenitude em sua presença. Novamente, eu quero lembrar a questão de nós termos uma vida de contentamento na presença de Deus, uma vida de contentamento. É estarmos satisfeitos. Vou lembrar o hino da harpa cristã: ó, estou satisfeito com Cristo, confesso com o meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Veja, apesar de não ser digno, ele transmite a mim, ele permite que eu participe do seu grande amor, ou esteja debaixo. Eu fui o alvo do grande amor de Deus, Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu e você fomos alvos deste grande presente, desta grande graça, deste carisma de Deus para as nossas vidas, tá bem? E nada melhor do que usarmos a palavra gratidão na questão de vivermos uma vida de contentamento com aquilo que Deus tem nos dado, com aquilo que Deus tem nos presenteado, tem nos servido. Amém? Aqui está a promessa de provisão e como vivermos dentro desta provisão para não andarmos ansiosos. Por isso nos digo, não andeis cuidadosos, preocupados, ansiosos com a vossa vida,
com tudo que nos é necessário. Também porque o Senhor Deus proverá, como disse Abraão. Que Deus nos abençoe e, se Deus nos permitir, de volta com a lição de número 12 da lição bíblica CPAD Sala dos Adultos. Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus.